Olá, boa tarde. Bom, o livro que eu vos queria falar hoje exige um bocadinho mais de tempo, porque o livro merece mesmo isso. Como é que eu vos posso dizer para vos enquadrar? Nos últimos 10 anos houve dois livros que merecem, na minha opinião, isto é só a minha opinião, merecem um 10 em 10. As únicas duas vezes que eu olhei e disse estes livros são realmente diferentes de todos os outros. Porque me puseram a pensar muito mais, porque me puseram a escrever, a tirar notas, apontamentos e a tentar saber mais coisas. Um deles, ainda não fazia estes programas, é este David Hawkins, Poder versus Força. É um livro que explica os níveis de energia no mundo inteiro, em cada pessoa, e porque é que as sociedades, por exemplo, explica porque é que o Gandhi conseguiu sozinho derrotar a Inglaterra, e porque é que o Churchill conseguiu derrotar o Hitler, e porque é que o Blanc Blanc, um filme do Jean-Luc Besson, por exemplo, é um filme que nos inspira. É um livro muito interessante e foi li em 2020, se eu não estou em erro. Mas na última década, este foi o único, até agora, que eu tinha lido e que eu digo, isto é um 10 em 10. O outro é aquele que eu acabei agora de ler. A Escola de Frankfurt e o Início da Nova Esquerda. Eu estou a ler outros livros no meio destes. 3 livros, essencialmente, são muito pesados, densos e grandes. São mais de 500 páginas cada um. E, portanto, vou intercalando com estes para não ficar um bocadinho saturado. Mas sobre estes, depois, quando eu os acabar, aliás, 2 deles eu vou falar sobre eles em conjunto. Depois aí logo percebem porque é que eu estou a dizer isto. Bom, esta Escola de Frankfurt e o Início da Nova Esquerda, 2 coisas. É do Christian Rodrigo Urraiade, que é um espanhol, e este livro não existe editado cá. Este livro só existe editado no Brasil, em língua portuguesa. Eu já vos disse, eu leio muito bem inglês, não tenho problema nenhum, só que me obriga a ler mais devagar. Tenho que fazer um exercício suplementar com a língua para conseguir converter e, portanto, isso não me apetece. E como tal, eu procuro sempre, tenho ali um por acaso para ler The Star Principle, que está em inglês, mas acho que é a única exceção que eu abri. Este é um livro da Vida Editores, editorial. Um livro editado no Brasil, custa 32 ou 33 euros, agora não me lembro, e tal como eu vos digo aqui, até agora o melhor canal que eu tenho, que eu encontro para importar livros do Brasil, é através do Jaime, Livraria Soldado, okay? Que existe cá em Portugal. Conheci-o agora semana passada, através de um amigo, fomos almoçar e depois ele disse, olha, falas no Jaime e na Livraria Soldado, eles têm aqui do seu armazém em Mafra. Então fui até lá e tivemos a falar um bocadinho. Bom, mas este livro, A Escola de Frankfurt, o Início da Nova Era, é um livro completamente diferente. Para terem uma ideia, eu tinha visto há muito pouco tempo, e isto não sei se há coincidências, um pequenino vídeo que explicava basicamente 2 ou 3 exemplos entre fascistas e marxistas e, sobretudo, falava sobre uma coisa. Eu tenho aqui, para terem uma ideia, deu origem a isto e ainda tem que estar mais completo, com mais uns apontamentos aqui. Nesse pequeno vídeo falava que existiam 3 autores que diziam que o marxismo e o fascismo basicamente eram a mesma moeda, ou outra face da mesma moeda. E eu a partir dali comecei a investigar. No Enneagrama sou um 5, acho eu, e como tal comecei a ver o que é que aquilo queria dizer e comecei a investigar. E comecei a construir uma lista sobre os fascistas e sobre os marxistas. Giovanna Gentile, no lado dos fascistas, Paul Lenzing, que era um dos tais que dizia que marxismo e fascismo são a outra face da mesma moeda, Hugo Spirito, outro que dizia isso, também outro fascista, que por acaso começou como fascista e acabou como comunista, que também não deixa de ser curioso, ou marxista, mais do que comunista é marxista, Benedetto Croce, e já conhecemos também o Adolf Hitler e o seu Mein Kampf. Do lado dos marxistas, comecei a construir aqui uma base. O Emir Sader, que nem faço ideia se ele tem muito peso ou não, tenho que investigar, é um brasileiro, ainda hoje é vivo, daquilo que eu consegui perceber. Nicola Bombacci, que também dizia que o fascismo e o comunismo eram basicamente igual. António Gramsci, Carlo Rosselli, o Karl Marx, através do Capital e outros livros, Manifesto Comunista, que amanhã vou levantá-lo para ler, e o Henri Lefebvre, acho que é isso assim que se lê. Bom, então, a partir daqui eu comecei a construir isto e a estudar isto, e de repente aparece-me este livro que eu já tinha comprado no início do ano. Disse, olha, deixa cá ver, cá para ver o que é isto. E então o que é que eu percebi? O que é a Escola de Frankfurt, basicamente, e agora sim vamos entrar aqui na parte do livro. Em 1950, 60, existiam alguns pensadores alemães marxistas
que começaram a perceber claramente que aquilo não ia resultar, que o marxismo ia falhar. E atenção, o muro de Berlim só caiu em 89 ou 90, portanto estamos a ver o quanto antecipadamente eles começaram a prever isso. Então o que é que eles começaram a ver? Espera lá, depois da Segunda Guerra Mundial, termina em 45, as sociedades ocidentais começam a crescer a um ritmo, o PIB começa a crescer a um ritmo anual muito efervescente, em média 4 ponto qualquer coisa, perto de 5 anualmente. Existiam situações que em poucos anos as pessoas, os trabalhadores ou operários, como quisermos chamar, de repente estavam a ganhar o dobro, tinham aumentado, melhorado o seu nível de vida no dobro, estavam a ganhar o dobro, estavam muito melhores. E como é que nós vamos chamar esta malta para a revolução? Espera lá, pegarem armas, isto não vai lá, esta classe operária não vai lá. Então temos que criar aqui uma outra onda para ver se os conseguimos puxar. E essa onda que eles criaram foi uma onda cultural. E então, olha, eu nem vos sei dizer quantos é que eu tenho aqui. Mas olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 autores desta escola de Frankfurt, que não é uma escola física, foi um movimento que foi criado por estes marxistas nesta altura, para dizerem vamos dar aqui uma nova roupagem ao marxismo para continuarmos a existir, que senão isto vai acabar daqui a alguns anos. Algumas das figuras, se calhar, mais proeminentes, daquilo que eu consegui perceber através do livro, foi o Herbert Marcuse, o Walter Benjamin, Erich Fromm. Há um outro que por acaso eu descobri, eu tenho aqui talvez 10 livros dele, muito antigos, eu ainda era miúdo quando comprei isto, o Wilhelm Reich, que é um simpatizante da escola de Frankfurt, segundo eles disseram, e depois o que eles falam aqui realmente faz todo o sentido. Eu nem me apercebi das loucuras que ele escreveu naquela altura, porque eu tenho os livros que eles mencionam, para terem uma ideia, ele até faz a apologia da pedofilia, e portanto a coisa é completamente desbragada. E aqui, nesta altura, choque-se e pasme-se, foi isso que eu consegui, que este livro me veio abrir. O movimento woke que nós temos hoje em dia é desta altura. Não é recente. Nós achamos que isto é uma coisa recente, pelo menos eu achava. Afinal não, o movimento woke é uma coisa que tem 70, 80 anos. Foi aqui que eles começaram, porque eles perceberam, se não podemos ir através das armas, vamos lá através da cultura, vamos começar a mudar esta malta e vamos começar a mudar-lhes a mentalidade. E a mentalidade que eles começaram a mudar foi basicamente começar a destruir a unidade familiar como nós a conhecemos, a figura paternal em primeiro lugar, para que o Estado depois possa apropriar e possa entrar e jogar na educação digamos, das crianças, começar com uma educação sexual desde muito cedo. Para terem uma ideia, o Georgi Lukács, em 1919, tentou introduzir e introduziu educação sexual nas escolas, na qual começou a definir e a introduzir conceitos como libertinagem, liberdade sexual, etc. Nas escolas desde muito novos. E na altura até foi contestado e por aí fora. Mas pronto. Aquilo que nós vemos hoje no movimento woke foi uma coisa que começou nessa altura. Wilhelm Reich, outro, completamente louco e desbragado, a defender coisas que eu ainda vou reler novamente aqueles livros, porque na altura devia estar completamente despistado, era miúdo, não percebi metade daquilo. Erich Fromm foi outro que começou com a ideologia de género. Todos nós temos uma parte de homem e de mulher dentro de nós, o que se calhar alguns estudiosos também o dizem, mas eles aproveitaram isso para depois seguir isto para outro caminho. Portanto, tudo isto é uma coisa, o Marcuse a mesma coisa, todos eles a defenderem a revolução sexual com o intuito de destruir a unidade familiar como nós a conhecemos. E, portanto, este livro, A Escola de Frankfurt, vem falar exatamente sobre todas estas coisas. Sobre como é que estes movimentos, que foram criados em 1950 e 60, a sua primeira geração, chegaram até hoje, em que formato é que isto chegou. E, portanto, quando nós vemos estes senhores hoje defenderem o movimento woke, e tudo aquilo que ele implica está aqui. Não é só dizer boa tarde a todos. Isto tem uma história por trás que começou com estes senhores através da Escola de Frankfurt há muitas décadas atrás. E, portanto, este é um livro que é um livro imperdível, que vale a pena ler. Como digo, tenho muita pena que isto não esteja editado cá, mas podem encomendá-lo através da Livraria Saudade, se assim o desejarem. Procurem também através da Amazon Espanha e Amazon Alemanha, não através da Amazon Brasil, porque isso é sempre muito mais caro através dos direitos de autor, e isso depois fica uma coisa completamente incomportável. Deixem-me só ler-vos aqui se calhar algumas passagens para percebermos
um bocadinho onde é que estes senhores queriam chegar. Em poucas palavras, a escola de Frankfurt salvou o marxismo de si mesmo, especialmente do então obsoleto marxismo institucional, cujos ensaios caíram estrepitosamente pelo seu próprio peso em todo o mundo. Os filósofos alemães revitalizaram-no, dando-lhe um novo rosto, tirando do campo o proletariado e acrescentando novos membros e manifestações a seu corpo. Agora sustentando e alimentando por outras vítimas novas, novos idiotas úteis e sujeitos revolucionários, mulheres, estudantes, homossexuais, ecologistas, animalistas, negros, indígenas, etc. Eles desvincularam o marxismo de uma revolução que sensatamente julgaram impossível, evitando o seu completo descrédito e a sua eventual extinção. Esta é só uma das primeiras coisas que ele diz. Sei lá, deixem-me cá ver esta, tomei aqui alguns apontamentos. Em resumo, os pensadores alemães consideravam a família o primeiro obstáculo para a imposição dos postulados contraculturais e revolucionários que permitiriam desintegrar os fundamentos das nações ocidentais. Era necessário, pois, destruir completamente essa instituição essencial e para fazer isso tinha-se de primeiro desnaturalizá-la, o que seria feito aos poucos. Acreditavam que uma ruptura parcial da autoridade do pai na família permitiria incrementar a preparação de uma nova geração que aceitaria as mudanças sem resistir. Isto diz-nos qualquer coisa, não é? E podíamos continuar por aqui. Tenho aqui uma série deles, não os vou falar todos agora, como é lógico. A fim de não serem lançados pelos efeitos das palavras coringa, muitas pessoas renunciaram a expressar as suas opiniões, seja pela condenação social posterior a isso ou pela penalização estatal. Essa engenharia social do politicamente correto impôs o uso de certas palavras e conceitos, proibiu outras e mutilou seu significado, instrumentalizando-se, assim, uma clara doutrina ideológica. Basta qualquer organismo internacional de alguma fama afirme taxativamente que a neve é negra, para que o indivíduo acabe por aceitar que é verdade, porque se não o fizer será acusado de violar os direitos humanos em sua totalidade, chamando de insensível, antidemocrático e até de fascista. Conhecemos isto de qualquer sítio, não conhecemos? Eu tinha aqui ainda tomado mais uma nota. Onde é que ela está? Deixem-me ver se eu descubro ou se ficamos por aqui. Penso que era sobre, até pus aqui a dizer pedofilia. Acho que tinha posto. Está aqui. Um grande princípio da escola de Frankfurt, desenvolvido por George Lukács, Adorno, Fromm, Wilhelm Reich e outros, foi a crença sinistra de que o sexo sem restrições poderia ser um instrumento útil e devastador. Eles promoviam a promiscuidade imperativa, os lares de um só progenitor, o sexo pré-marital e a homossexualidade, o que atacou o coração dos valores centrais da família e os filhos como pilares da sociedade ocidental. Os detratores eram condenados como fascistas e cúmplices de depravação capitalista. Isto diz-nos qualquer coisa também, não diz? E, portanto, o que este livro para mim foi uma pedrada no charco. E olhem, por causa dele e de um videozinho, tenho agora escrito isto tudo aqui, que são coisas que agora vou investigar. Daquilo que eu pude ver assim numa primeira leitura, só livros sobre fascistas são estes. Problema é que eu não sei se há alguma coisa destas editada em Portugal, tirando o Mein Kampf, que está editado em 76, num corajoso, muito corajoso editor que pôs cá fora 10.000 exemplares, e eu tenho um deles. Tirando isso, há também agora a história do Mussolini, que eu vi agora 3 volumes, enfim, ainda não adquiri, mas tirando isso, se eu quiser ler sobre os fascistas, eu não vou conseguir ler em português, e portanto provavelmente vou adquirir, deixa ver também o preço, e do que eu vejo é quase tudo em italiano, talvez alguma coisa em inglês, mas a minha primeira pesquisa vai ser através das alfarrabistas, da Sada Costa e da Livraria Ultramarina, que penso que são os 2 alfarrabistas, pelo menos que eu conheça, que estão mais vocacionados para este tipo de coisas. E, portanto, vou começar por aí. O que este livro provocou foi isso. Deixa cá ver tudo o que existe sobre autores principais, sobre o fascismo, sobre o marxismo, Escola de Frankfurt, estes gajos todos, e depois os conservadores eu consigo comprar. Eu tenho pelo menos 4 que vou acompanhando e que gosto muito. Roger Scruton, que está editado em português, penso que todos os livros dele. Thomas Sowell é outro que tenho que encomendar do Brasil. Não há um livro editado do Thomas Sowell cá, que é uma estupidez. Ludwig von Mises, da escola austríaca, a mesma coisa. E o mestre dele, o mestre do von Mises, eu tenho que ler porque eu nunca consigo ler este nome. Eugene von Bauwerk. Portanto, há de ser o Bauwerk, hei de fixá-lo com Bauwerk. Este foi o mestre do von Mises e eu acompanho estes 4 conservadores para ver então também o que é que eles diziam. E se nós tivermos isto, conseguimos ter um panorama
muito alargado sobre tudo aquilo que está a acontecer hoje. Mas fixem isto, aquilo que nós vemos hoje no movimento woke, 1950, 1960, decalcado do marxismo. Percebemos agora porque é que são os movimentos de esquerda e de extrema esquerda que defendem essa porcaria, não é? Obrigado, boas leituras e até breve.